Boa noite, que a paz de Deus e o amor em Deus, que a glória de Deus esteja com os queridos irmãos, nossas ovelhas queridas nesta noite. Você tenha uma noite de paz e de prosperidade, amém? Deus seja louvado, creia, receba e tome posse. Hoje nós vamos falar em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6, capítulo 6, desculpe, no versículo 5 em diante. Vamos falar sobre o ensino a respeito da oração. Então, ensino a respeito da oração. Amém? Então, abra sua Bíblia aí ou o seu celular, né? Vamos lá? 6, 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por todos. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem das vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Até aqui, Deus seja louvado. Então, Jesus Cristo está ensinando como orar, como fazer uma oração, que é a comunicação entre o ser humano e Deus. Então, a oração é uma conversa, um diálogo entre o ser humano e Deus. Existe uma comunicação. Então, Jesus ensinando que não era para ser igual aos hipócritas, aquelas pessoas que falam e não falam o que fazem, né? Ela fala para você fazer algo e elas mesmas não fazem. São os hipócritas. E Jesus ensinou aqui o versículo 6, é muito interessante. As pessoas interpretam errado e eu vou lhe ensinar, dar um direcionamento correto. Preste atenção. Mas, ao orar, entre no seu quarto, e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Amém? Preste atenção. Vamos lá. Mas ao orar, entre no seu quarto. E se você não estiver na sua casa? Você faz de conta que você está dentro do carro. Você não pode orar? Não é verdade? Pela essa leitura aqui, é isso aí. Se você estiver dentro do carro, você não pode orar. Porque para orar, você tem que estar dentro do seu quarto e a porta fechada. Queridos irmãos e queridas ovelhas, presta atenção. Mas a orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore para o seu Pai. Esse quarto, queridos irmãos e ovelha querida, presta atenção, o quarto é você. Você tem que fechar a porta, fechar os pensamentos, você tem que fechar a porta. Você que é o quarto, você tem que fechar a porta, né? A porta, que é os pensamentos, e comunicar com Deus em secreto. Então você que é o quarto, você tem que fechar os pensamentos e comunicar com Deus em secreto. Não ficar falando em voz alta
Tá. Então você pode orar na cozinha, você pode orar na igreja, dentro do carro, dentro do navio, dentro do avião, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro do seu alpendre, dentro do seu navio. Qualquer lugar você pode orar. Mas você tem que entrar no seu quarto. O que é seu quarto? Você tem que se fechar os pensamentos, direcionar direto com Deus para fazer a sua oração. Amém? Então essa palavra profética da noite, Deus seja louvado. Então é isso que Jesus Cristo quis dizer no versículo 6, o tal do orar em secreto no seu quarto e fechar a porta. Amém? Então feche a porta aos pensamentos negativos, a dúvida, a inveja, né? Então Jesus ensina a não termos dúvida, fecharmos a porta para tudo de mal que possa atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então isso quer dizer o versículo capítulo 6. Amém? Deus seja louvado, creia, receba e tome posse em nome de Deus. Vamos orar com Deus? Senhor meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, entramos agora na sua presença, entramos agora no seu reino, o seu reino de Deus, o seu reino de misericórdia, de salvação, de vida eterna. Pedimos que o Senhor venha a favor desse homem, dessa mulher, dar direcionamento de como comunicar com Deus, como orar para Deus, como falar com Deus. A oração nada mais é que uma comunicação, é uma conversa entre o ser humano e Deus. Foi isso que Deus nos ensinou em Jesus Cristo. Devemos entrar no nosso quarto, que somos nós, e fecharmos a nossa porta, não darmos atenção para as dúvidas, para a insegurança que possa surgir no nosso dia a dia. Então, dê força, haja com o seu poder extraordinário, com o seu poder milagroso em favor desse homem nesta noite. É isso que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.